Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, como falar bem em público. Eu tô aqui falando para não sei quantas pessoas, né? Mas, na verdade, aqui só tem algumas pessoas, não tem nem 10 pessoas direito aqui. A gente é um público, né? Mas não é um público tão grande. Então, dependendo de onde a gente está, aquele negócio, aquele frio na barriga, trava, né? Começa a dar uma aflição. Como é que a gente faz para falar bem, então? Para ter mais desenvoltura, passar informação. E não basta só passar informação, tem que convencer. E eu estou aqui com pessoas especialistas e pessoas que têm uma habilidade para compartilhar aqui para a gente, tá? Olha só, o Alexandre Prado, que sempre está aqui em casa, na nossa sala, ele que é coach, especialista em desenvolvimento humano, está aqui para nos ajudar. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, é um prazer estar de volta. Deus te abençoe. Compartilhe com a gente os teus segredos, tá? Com certeza. Porque você fala bem. Obrigado. Eu sei, já te conheço. A Thaís Maurani, ela também já esteve aqui e é mentora de negócios. Tudo bom? Tudo. Deus abençoe. Bom, vamos começar aqui falando sobre essa questão. Falar em público. Por que é tão difícil assim? Por que tanta gente tem medo de falar em público? Pessoas que têm dificuldade de falar porque eventualmente não têm a técnica de falar, porque existe técnica para falar em público, né? Existem algumas técnicas. Mas fundamentalmente também tem gente que não tem técnica e fala muito bem em público. Então é a questão comportamental. Então pessoas que têm a habilidade de falar em público, de transmitir, de se comunicar em público, seja através da sua voz, seja através da sua postura corporal, ela consegue falar em público e também tem a questão das suas crenças de não ser uma pessoa insegura, de ter a crença de não agradar a todos, mas então um conjunto de técnicas e crenças permitem que a pessoa consiga falar em público bem, ou não. Uhum. Como foi para você? Fala aí para mim, Thaís. E como é que para ti esse desenvolvimento? Porque a gente sabe que tem criança que já é aquela pessoa que chega alguém e fala oi, né? Por exemplo, lá em casa eu tenho duas, que é um diferente do outro. A Sara, ela é quietinha, ela só vai falar se você falar com ela. Samuel já chega falando. Eu tenho um casal de gêmeos de 3 anos que é exatamente assim, é um menino e uma menina, e a menina é mais faladeira e o menino é mais na dele, mas para mim, não foi uma habilidade desenvolvida, embora realmente é uma habilidade a se desenvolver. Eu acho que eu já sempre tive uma facilidade, eu até quando estou dando treinamento, eu falo, a primeira vez que eu fui falar em público foi quando as meninas mais velhas do meu prédio, eu devia ter uns 5 anos, me botaram no sinal vendendo flor, para poder usar o dinheiro para comprar bala no mercado para o grupo todo. Então começou elas deixaram essa habilidade para a menininha de 5 anos. Isso, elas eram mais velhas que eu. Então, colocava, tipo, vai lá e você vende, gordinha, pequenininha, natural, cheia de cachinho, né? Vende flor lá no sinal e depois todo mundo ganhava bala. Mas o que eu vejo muito no acompanhamento ou de empresários, ou de um gestor que ele tem dificuldade de fazer uma apresentação de algum conteúdo que ele tenha, é porque desde pequeno a pessoa aprende aquela coisa assim, quem fala, olha, não fala muito não, não atropela os outros. Então isso vai gerando uma coisa que a pessoa vai ficando mais travada e acaba não desenvolvendo a habilidade. E quem é mais falante acaba treinando mais, porque a vida toda acaba falando e isso acaba sendo um treinamento. Não é tão técnico, verdade, mas a pessoa utiliza muito. É questão comportamental, né? A pessoa que desenvolve não é tão tímido, né? Não é tão inseguro e a coisa flui. Perfeito, a gente vai conversar mais depois do nosso próximo bloco. Eu estava falando quando a Shirley cantou, eu falei assim, gente, falar em público, a gente está falando aqui sobre o nosso tema, né? Como falar bem em público. Agora, se falar bem em público para algumas pessoas é difícil, imagina cantar. Para quem viu o último bloco, né? Como foi esse desafio?
para você cantar? Na verdade, eu não sei se isso é normal, mas geralmente quem é muito tímido consegue cantar com facilidade. Tem alguma explicação para isso? Porque a gente... Como se fosse uma proteção, né? É como se fosse uma proteção. Você fica ali no palco, aí liga a câmera, ou tem as pessoas, no nosso caso, na igreja, né? Sempre é muita gente na nossa frente. E você consegue cantar e você fixa meio que o olhar num ponto e pronto. Será que não é porque já tem a letra certa? Porque, às vezes, um dos maiores desafios para quem vai falar é errar, travar, esquecer o que vai falar. No teu caso, esquecer a letra. E esquecer a letra ocorre assim muitas vezes. A gente compõe junto, né, com os compositores, porque esqueceu, não tem como você parar e volta tudo. Esqueceu, continua, faz um uau, não. Vocês, né? E é tem assim, técnica, tem umas técnicas, são né? habilidades, né? Pode Pra ser quando lidar fala, com isso. quando o cantor joga pro público, vocês, quero ouvir. Mentira, ele esqueceu a letra, não sabe. Estamos aprendendo. Canta comigo. Eu vou aqui passar agora a bola e dar para o Alexandre. Alexandre, quais são as técnicas para falar bem? Olha, uma técnica, ela falou, né? Uma é fixar um ponto, né, num ponto na plateia. Porque se você ficar olhando para todo mundo... Você pode surgir aquela coisa do medo, será que eu estou agradando? Ih, aquele me olhou assim, ele não está gostando. Ou a pessoa olha um pouquinho assim, ou cruza o braço. Ou alguém riu, ou alguém cruzou o braço. Então, isso pode gerar insegurança. Então, uma técnica é essa, você fixar em um ponto acima do público, né? Acima do público, então você não vai ser afetado pela face das pessoas ou pelas faces das pessoas. Essa é uma técnica. Outra técnica é você, que é muito importante, se prepara, treina antes, à frente do espelho, sabe aquela coisa de escola de treinar, Sim, sabe, a ler no espelho? Né? É isso. Treina no espelho, que aí você vai vendo o trejeito que você tem, a maneira como você faz com as mãos, porque é uma forma que você tem de se criticar. Isso é muito importante. Até gravar, né? Isso, aí grave, rever, rever, é muito interessante. Tem todo mundo Gravar no celular em que pode casa. filmar, né? Hoje em dia, então você grava em casa mesmo e depois você consegue... Primeiro você se preocupa em conhecer um pouco o conteúdo. Depois você já conhece o conteúdo que você vai falar, grava em casa, informalmente, que aí você consegue ir acertando pequenos detalhes. Eu achei interessante isso que você falou do fixar um ponto. Uma coisa que eu utilizo muito eu divido como se fosse a apresentação, assim, como se você fizesse uma linha assim, no meio e assim. E troco o foco de atenção cada hora em um quadrante. Assim, o público ele tem a impressão de que você está olhando para todos eles, mesmo que você esteja um pouquinho mais lá protegido, como a Alexandre falou, olhando um pouquinho acima, mas cada hora você se volta para uma pessoa, isso é importante. um quadrante, né? Bom, a gente vai dar um rápido intervalo, já voltamos com mais assunto. Interessante, hein? Então não sai daí. Bom, quero voltar aqui conversando com essas pessoas maravilhosas que estão aqui. E tenho aqui uma pergunta que eu achei super interessante. Como controlar essa tensão que é falar em público? Você pode controlar através de técnica, né? De respiração, por exemplo, de centramento, mas também pode se preparar preparando-se para aquela apresentação, né? Então, estudar antes, entender o público para quem você vai estar falando, a sua audiência, para quem o conteúdo, o tema que vai ser abordado. Então, chegar no lugar preparado, isso vai dar uma segurança, né? Porque muitas vezes essa insegurança, aquele friozinho no estômago, isso vem pela insegurança do que vai ser falado, do medo do desconhecido. Então, na medida em que a pessoa se preparou, treinou, em frente ao espelho mesmo, mensurou o tempo da fala dela, da apresentação dela, ou seja, coisa bem importante. Exatamente. Então, na medida em que ela vai preparada, ela se torna uma pessoa mais tranquila. E também tem a questão do hábito, né? Se ela fizer uma vez isso na vida, muito provavelmente ela vai ter um pouco mais de insegurança. Se sistematicamente ela faz, Aristóteles já falava isso, né? A questão do hábito, a excelência vem pelo hábito, não é uma coisa assim, né? Então, na medida que a pessoa exercitar, praticar, aprender, se capacitar, ela vai se tornar melhor e melhor. Ela cria técnicas próprias também, né? Exatamente. E maturidade, porque
porque né, a gente fala, tudo vem, né, com a maturidade. Ninguém nasceu andando, ninguém nasceu falando. Tem um pouco também de você entender que a ansiedade faz parte, né? Eu acho que você pode fazer muitas vezes, mas sempre vai ter, não tem aquela borboletinha da estreia que os atores falam, os profissionais falam. É o peso da responsabilidade. Isso vai existir sempre. Então, se você já souber, porque eu acho que vai entrando numa situação bola de neve, você começa a sentir o frio, aí você fala, estou ficando nervoso, não vou conseguir falar, não vou conseguir controlar. E isso vai aumentando a tua emoção. Se você entende que não importa o tempo que você tenha de vivência e experiência, aquele friozinho na barriga do início, ele sempre vai existir e é gostoso, e ele tem que estar ali mesmo, que vai te dar aquela energia boa para passar para as pessoas, você vai conseguir ter esse controle emocional até com mais facilidade, somar as técnicas que você utiliza antes de preparação, enfim. Um tema que ela colocou importante, bastante interessante, é essa coisa do... Se você souber que vai dar o friozinho, isso me faz conectar com a pessoa se conhecer, né? A coisa do, será que eu tenho facilidade de falar ou será mais a questão corporal? Na medida em que ela entender que o friozinho da barriga dela é normal e não vai sair, porque como ela comentou bem, pessoas experientes, artistas, atores experientes, sempre falam, né, sobre o friozinho. Então, isso é interessante que a pessoa respeite. Ok, vai dar o friozinho, mas e aí? E depois vai ser tudo bem. Isso que é importante falar, passa. Isso, a pior e parte vai é o dar início. tudo certo, e vai dar tudo bem, né? Chega aquele pontapé que é complicado, subir, isso. né, ali que é... Isso que eu queria perguntar aqui na questão, como é que é dar esse início, fazer esse desenvolvimento e concluir? Como é que, né, tem algumas técnicas para essas questões? É bastante individual isso, mas, por exemplo, quando eu vou fazer uma apresentação para um público que eu já conheça ou que eu não conheça, eu procuro fazer respirações, então eu já entro um pouco mais equilibrado, né, porque tem, não diria insegurança, mas a coisa do o que virá. Quem é o público, né? Será que vai dar tudo certo, né? Será que o som vai estar bom? Será que eu não vou esquecer uma palavra? Será que eu não vou gaguejar? Isso tudo pode acontecer. Que você, repassa o que você vai falar, então, dá uma olhadinha no respira, resumo. se foca, creia que vai dar tudo certo, que vai acontecer o melhor. Uma curiosidade, uma vez foi uma pessoa na igreja e ela estava acostumada a ir em algumas igrejas, só que ela, por causa do nome da igreja, ela achou, deve ser uma igreja pequena. Aí quando ela entrou, ela até voltou. Ela falou, gente, tem muita gente aqui. E aí acaba que, né, dá uma travada às vezes, você fica meio confuso, porque quando você, querendo ou não, quando você vai falar com um público maior, parece que a responsabilidade pesa. Né? Então, ver a quantidade, quem está ali, também é uma dica boa para o início. Faz parte da preparação, né? Faz parte da preparação. Quem vai ser a tua audiência, quantas pessoas, qual é aquele público, qual o domínio que o público tem do assunto que você vai falar, porque muitas vezes nós somos os piores adversários, nós nos sabotamos. Porque, eventualmente, se eu falar uma coisa errada aqui nesse instante, talvez muita gente não saiba que eu falei errado, mas eu me cobro, eu falei errado, então isso já me deixa nervoso. Cara de que, né, tipo, foi pego em flagrante. Exatamente. Então, deixa fluir, um pequeno erro não vai impactar. Continua. Às vezes não precisa nem pedir desculpa, porque é imperceptível ou então, a grande massa. Corrija na hora e já passa. Isso é muito interessante o que você colocou das técnicas próprias, porque eu acho que é muito por aí. Cada um que dá certo para um, nem sempre vai dar certo para outro. Exatamente. Então, na própria preparação que a gente citou aqui, treina. Tem gente que vai gostar de se gravar, tem gente que vai gostar de se fotografar, tem gente que vai gostar de escrever. Eu, por exemplo, gosto muito de utilizar imagens, que aí você tem a questão de usar técnicas de memorização. Porque quando você está fazendo uma apresentação, você não tem o tempo de ler o texto todo. Isso me atrapalharia muito na hora de dar um treinamento, ou uma palestra, ou de apresentar um conteúdo para uma empresa. Mas as imagens, eu consigo lembrar o conteúdo e, ao mesmo tempo, eu não divido a atenção também do meu público, porque ele não vai ficar tentando ler o que está escrito num slide que está atrás de mim,
Porque ele só tem uma imagem. Então, ele vai ver a imagem vai conectar com o que eu vou falar, ele vai prestar atenção no que eu vou dizer. Isso. É você encontrar aquilo, outras pessoas, se só tiverem uma imagem, vão ter aquela descarga de adrenalina, insegurança que ele precisa. Se eu não lembrar na hora, né? Isso. Exatamente. Vai ser muito pior ele querer usar. Então, você tem que saber Mas aquilo que dá certo pra você. Mas eu acho que isso realmente também. só vem com o hábito. Isso né? Você aí. tenta de uma forma, vê qual foi tenta de outra, de repente você vê que funciona foi melhor, né? Para cada situação. Exatamente. Funciona melhor. Exatamente. Você está falando de imagem, eu falo como público. Para mim, se tiver imagem, um palestrante com imagens, para mim, eu fico mais à vontade, assim, eu consigo entender melhor do que aquele monte de coisa escrita. Você fica, meu Deus, você divide a pra onde que vai, né? O que eu presto atenção? O que ele eu está presto atenção dizendo, nela, ou eu leio, o que eu faço? Você fica com medo de não ler e perder uma informação, não prestar atenção Exatamente. e perder uma informação. Uma dica minha é orar. Gente, eu oro, Senhor, tá nas tuas mãos, controla tudo isso. Eu sei que eu não consigo, E a gente eu vai tenho a ficando briga mais calmo. pesada. É o seu Mas fortalecimento tu consegue, interior, tu vai comigo, né? Senhor. Se for para você sozinha, não deixa eu ir. Uma coisa interessante é que quando a gente vai falar para um público, a gente tem que entender que o público, cada pessoa daquele público é único, né? Agora, existem determinados parâmetros, por exemplo, há pessoas que são mais visuais. Então, é importante o que você está falando visualmente. Então, usar imagens. Até os gestos, né? Exatamente. Há pessoas que são mais auditivas. Então, o que você está verbalizando, os sons do ambiente, isso é importante. Para outras pessoas, é a coisa mais sensorial mesmo, do sentir, do cheiro, do paladar. Então, a pessoa que vai fazer uma apresentação, ela deve entender que ali no público, ali onde nós estamos Também vendo... depende da faixa etária, né, Alexandre? Não, além da faixa etária, mas independente até da faixa etária, as pessoas ali receberão o que você está buscando comunicar de uma forma diferente ou por canais sensoriais diferentes. São os estilos de percepção, né? Isso, os canais sensoriais, exatamente. Se referindo, é importante você, e isso eu acho que já é um passo 2, mas você sempre tentar colocar assim, algo que impacte. Sim. Aquele que é mais de emoção, o sinestésico, então a energia que você passa numa apresentação, ela vai conectar muito mais com essa pessoa. Né? Isso. O visual, como ela falou, vai gostar da imagem do fundo. Aquilo dali vai fazer ele sentir de verdade. Ele sente de uma forma diferente, não é pela sua energia, mas pelo que ele vê. Outros são a forma que você fala, a entonação que você dá e tudo mais. Mas para o palestrante em si, que está ali sendo o orador, ele usar um pouquinho disso tudo, mas ele saber como que ele vai se sentir mais à vontade, porque você tentar maquiar muito. Que eu acho que é isso, você olha uma pessoa em cima de um palco dando uma palestra, a pessoa é super performática, engraçada e tal, e você às vezes quer ser daquele jeito, mas você não é. Você, às vezes, é mais sério, mais contido e que tá tudo bem. Você pode ser isso. Cada um excelente palestrante. Não adianta você querer ser o Alexandre. Passa a mensagem do mesmo jeito, né? A gente entende de se conhecer, né? De conhecer o seu jeito, de ter o seu jeito que se torna natural, né? Ao se tornar natural, a coisa mais flui. Mais sério, mais despojado, enfim. Não importa nem até tem a ver sim com o seu público e aí uns você dosa um pouquinho, de segurar um pouquinho de um lado, ou então deixar mais um pouquinho do outro, mas tem muito a ver com você, porque o público que vai te seguir, seja numa rede social, ou te contratar para te dar uma palestra, ou te contratar para uma empresa, tem a ver com o público que se identificou com você. Então não adianta você tentar entrar numa roupa que não é sua. Acho que é esse que é o principal. Sabe o que eu acho? Que as pessoas elas estão aceitando muito a verdade, né? Aquela pessoa aí. Que ela é verdadeira. Né? E as pessoas elas estão gostando muito dessa coisa mais relacional, né? Recíproca, que a pessoa vê que é até íntima, gera uma intimidade, né? É uma coisa muito formal, já foi uma coisa mais aquela coisa assim que te deixa o palestrante, no nosso caso de igreja, deixa o pastor ou a pessoa que está trazendo a palavra naquele momento, deixa muito distante da gente como membro, né? E quando é um pastor que envolve, chega e conversa, sabe, a gente se sente mais parte daquele contexto. Essa coisa do relacional é importante. Você citou um tema muito importante, que é a questão da credibilidade. Né? É o que você está passando, o que o palestrante está passando, ser verdadeiro. Então, é importante que ele realmente acredite naquilo que ele está falando, porque aí a coisa flui. Porque a pessoa que
inventa, que ela não acredita no que ela está falando, e em algum momento ela Eu já vai... fiz isso. Se trai, né? Ela vai se trair. Tem que confessar, né? gente, era uma aula de administração, falando sobre uma empresa que eu não fui pesquisar, e eu tava morrendo de sono, aí eu tava uma enrolation, nem eu tava acreditando no que eu tava dizendo. Foi difícil. Eu acho que é uma das piores situações. Mas tem que se preparar para falar. Mas uma coisa que é bacana é você desenvolver, o palestrante, ele desenvolver também a característica, a capacidade de improvisar, né? Porque alguma coisa pode dar errado. Né? E esse jogo, né? A gente estava conversando em algum momento, quando eventualmente o cantor esquece a palavra, esquece a letra. Sim. Vamos lá, agora é com vocês. Sim. Esse improviso interage, né? Esse improviso faz parte. Isso é muito bacana. Quando eu faço pregação, às vezes eu, por exemplo, você separo alguns versículos. Se de repente eu tratei tudo e não está me vindo a outra linha no pensamento, eu pego, vamos ler um versículo? E aí, mas tem a ver com aquilo que eu estou lendo. Tem um plano B. Ótimo. Porque a minha linha de pensamento ela é uma. Está incluído porque tem lógica no versículo, mas só que ela vai me levar para um gancho que eu queria. Uso isso em treinamentos. Todos os treinamentos que eu vou realizar presencialmente, eu tenho sempre uma finalização extra, que dependendo do rendimento daquela apresentação, se ele tiver sido muito rápido, porque o público às vezes de repente interage um pouco menos, outros mais e tudo, eu encaixo esse extra ou não. Então eu consigo vazar menos o tempo de uma apresentação, porque eu já tenho sempre essa cartinha na manga que eu emendo num próximo assunto e vou embora. É o seu jeito, né? E a conclusão, como é que a gente... Né? Porque fala, chegando o tempo, como é que faz? Se tiver muito conteúdo... Isso vem do preparo, isso vem da preparação, é entender quanto tempo eu vou ter para falar, separar tempo, como ela comentou, ter ali um tempinho se precisar de algo mais e também para entender que haverá interação com o público, haverá perguntas, haverá eventualmente um problema. Então, ter lá o plano A, o B e o C, né? Olha, eu tenho 1 hora, mas pode ser que eu precise falar só 40 minutos, talvez eu tenha 1 hora. No caso de igreja, às vezes tem oportunidade, canta. E aí, quando chega a hora da pregação, você tem ali, em vez de ter 50 minutos, você tem 30, por causa do final do culto. Exatamente. Então, você, acho que tem essa habilidade de resumir. Tem que ter o eliminar início, o que meio não e fim. é tão importante, né? E aí... Eu acho que é interessante você sempre ter a noção de quais são os pontos chaves do que você quer falar. Exatamente. E aí você vai ter sempre o controle de ter uma versão um pouquinho mais extensa da tua apresentação, que vai mais profundamente no tema que você está desenvolvendo, e aquela outra que você precisa ser mais sucinto, como acontece. Você, quando está lidando com a igreja, como você falou, um evento conjunto, que você está lidando com outros profissionais, enfim, que você depende do tempo, às vezes, de outras pessoas, você tem que ter essa flexibilidade. Então, se você souber quais são os pontos essenciais que você não pode deixar de tocar, quando reduz o tempo, você vai direto neles e consegue, sem estar nervoso, desenvolver, né? Sem que isso te gere aquela... E agora eu tenho menos tempo. Passar informação, você se preparou antes, aí a gente volta ao preparo, que a gente está o tempo todo falando. Agora vem cá, rapidinho, para a gente passar por essa informação que eu acho bem interessante. Quais são os erros mais comuns que a gente não deve cometer? A pessoa ficar nervosa. A pessoa ficar nervosa é um erro, né? Outra coisa que é muito comum é a pessoa não ir preparada. Ela que nem eu naquele dia da aula. Você comentou. É a pessoa abrir mão de se preparar, de pelo menos perguntar quem é a audiência, quanto tempo eu vou ter, qual é o tema mesmo. Porque uma pessoa que se prepara, ela pode falar sobre qualquer assunto, né? Mesmo que ela tenha ali alguma insegurança, mas se ela tiver algum tempo para se preparar, ela vai lidar, vai sair bem, sair-se bem. A experiência leva isso, essa facilidade, essa fluência. São alguns dos erros bastante comuns, né? Postura inadequada, linguajar inadequado. Então, imagina se nós estivéssemos falando aqui somente com gírias. Não cabe, né? O público ia falar assim, nossa, o espaço feminino mudou, né? Não é bem isso, coisa né? Estranha. E repetir demais. Não fica bem, né? Por exemplo, no caso dela, sobre essa parte de comunicação, né? Sim. Já está mais do que estudado que a menor parte numa apresentação é exatamente o que você diz, o conteúdo. São 7% só da comunicação é conteúdo. O restante todo ele está distribuído em postura, que é o principal ponto, e o segundo maior ponto é a forma,
A entonação que você dá, a velocidade que você fala, o tom de voz que você emprega. Gera a carisma. Exatamente. Então, é muito mais o como se diz. Por isso que a preparação, você estar à vontade, você não mentir sobre a tua postura, acho que isso são pontos essenciais, assim, acho que do que você citou. Agora, acho super importante a gente fixar que é importante que a pessoa tente não se movimentar demais para não passar uma ansiedade, que acho que foi uma das coisas que a gente não falou. Porque você, quando está muito nervoso, você não presta atenção na sua linguagem corporal, que Fala é o também não pode, mas também não pode ficar que nem diz a minha mãe, como ás de paus, né? Isso, exatamente. É um bom senso, não é ficar parado, porque vai cansar, é transitar pelo local, caso você tenha, com como uma ela está falando, com uma Tem leveza. duas técnicas super simples para isso que dizem que você faz. Quando você está em pé, por exemplo, como você citou o caso da igreja, você faz 3 grandes movimentos, um no início, um no meio e um no final. O restante do tempo, você procura só se movimentar quando você vai trocar de assunto, dando 2 passos para um lado, 2 passos para o outro, porque aí essa sua pequena transição ajuda o público a voltar a atenção novamente para você. Porque assim você não dispersa muito. Porque às vezes parece que a pessoa que está dando palestra é quase que um cantor, né? Que fica correndo. Então, comediante, né? Comediante. Não pode ser assim, né? A comédia Não vai exige já reter. mais Exatamente. movimento. Verdade. Exatamente. A questão também de não repetir demais aquilo que você falou, né? Ficar repetindo e trazendo de volta, parece que a pessoa não entendeu. Dá a impressão para o público que a pessoa não sabe aonde ela quer chegar. Exatamente. Quando ela Perdeu. Dando voltas, né? A gente fica Perdeu o pensando fio assim, da a meada. pessoa se perdeu um pouco, que ela está repetindo e não chega, né, onde ela quer, tem algum problema ali. Do gaguejar, né? Sim. E tem muita folha. Eu acho que uma das coisas que você tem muita folha, a pessoa se perde. E aconteceu uma vez de voar uma folha. E aí, né? Fica uma situação... Onde está? Que Perdeu você vai o falar? Saiu de onde essa folha, né? Você vai de quem tem prática. Gente, cuidado com a folha. Para não deixar voar, veja onde vem o vento. Eu já pedi para desliga, por favor, esse ventilador. Para não levar minhas folhas. Porque tem que ter um cuidado, para que nada saia do controle, né? Exatamente. Observar esses detalhes. A pessoa que se prepara, exceto se ela tiver que fazer uma leitura, né? Mas a pessoa que se prepara para uma aula, para um treinamento, o que ela tem efetivamente é o conteúdo já sobre, né, com ela. Talvez não a palavra exata, a vírgula no momento exato, mas o conteúdo ela já tem. Então relaxa. Tem um sábio que diz que ouse fazer e o poder lhe será dado. Então vai lá e faz. Vai ter um deslizezinho, mas se o resultado for bom, ok. Eu tenho trabalhado nisso, eu já estou anotando só os tópicos e aqui está tudo guardado, aí flui. E flui mesmo, quando você confia, né, também, você sabe o que você está fazendo. E esse programa, gente, rendeu. Olha, gostei demais dessas dicas. Muito bom. Se tiver algum intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.